Deuteronômio, capítulo de número 29, seu versículo 1. Eu vou pedir para a diaconisa fazer a leitura para mim até o versículo de número 9. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Horebe. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: vistes tudo o que o Senhor fez diante dos vossos olhos ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra no Egito, as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, a roupa do vosso corpo não se desgastou, nem o sapato no vosso pé. Não comestes pão, não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando chegastes a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para nos combater, mas nós os derrotamos e tomamos a terra deles e a demos como herança aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo dos Manassitas. Então guardai e cumpri as palavras desta aliança, para que prospereis em tudo o que fizerdes. Aleluia. Deus, obrigado por tua palavra. Revela o Espírito por trás da letra. Deus, eu peço ao Senhor, fica à vontade no nosso meio e fala aos nossos corações. A partir de agora, ó Deus, toda referência é pouca segundo a tua palavra. Diz, ó Deus, o profeta Ageu, no seu capítulo 9, seu versículo 20: o Senhor dos exércitos está no teu santo templo, cale-se toda a terra. Eu peço ao Senhor, ó Deus, se manifeste de uma forma clara e concisa, trazendo a revelação da tua palavra para os nossos corações. Em nome de Jesus, a igreja diz: levante as duas mãos mais alto que puder. Aplauda essa palavra. Mistura com glória, aleluia, vai! Enche essa casa com a tua oração. Glória! Aplauda a palavra do Rei! Oh, glórias ao poderoso Deus! Aplauda Ele! Exalte a Ele! Oh, aleluia! Aplauda a palavra do Mestre. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. O texto que nós terminamos de ler, ele vem de um contexto de correção, castigo, uma pena. O interessante é que Deus decidiu, por sua vez, fazer um novo concerto, uma nova aliança com o seu povo. Mas antes de entrar no texto, é necessário entender um contexto. Nós bem sabemos que o livro de Deuteronômio, ele é escrito por Moisés. Dentre 40 homens inspirados por Deus, Moisés ele teve o privilégio de escrever 5 livros. Dentre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés ele escreve com os seguintes fins, ou seguintes ideias ao qual propôs o próprio Espírito. O interessante é que o Espírito Santo é o autor, quem inspira.
o escrito é Moisés. Mas quando nós vamos ver na história, Moisés é aquele que era filho de Rão, filho da Joquebede. Moisés, ele nasce debaixo de um decreto de morte. No período que Faraó havia decretado que toda criança de 0 a 2 anos deveria morrer. Você percebe que o decreto é de morte, mas Moisés nasce no decreto de morte. Moisés não morre. Por quê? Na sua vida não acontecerá o decreto do homem, na sua vida acontecerá as promessas de Deus. Nós não vivemos por decreto humano, nós vivemos por promessas que o nosso Deus nos faz. Mediante a isso, ele cresce. Depois de 40 anos, após sair do palácio, ele tem um encontro na sarça. Nesse encontro da sarça, ele vai ver Deus se revelar para ele, e mediante aquilo inicia aquilo que é uma proposta de libertação ou saída. O interessante é que no Gênesis capítulo 15, Abraão vai receber uma visita de Deus Pai, e essa visita que ele recebe, Deus vai lhe trazer um alerta, e esse alerta é que o povo fica lá cativo 400 anos. O povo fica cativo 430 anos. E depois de 430 anos, esse povo cativo, Moisés se levanta para libertar o povo. Por quê? Por mais demorado que chega, o importante é saber que uma hora vem. E quando a hora vem, não tem ninguém que possa impedir de acontecer. E a hora chegou, e quando a hora chegou, Moisés levanta como líder, aquele que vai ser um dos maiores legisladores de Israel. Quando ele levanta com o teu povo, monta a caravana, Faraó vai até perseguir, mas não por muito tempo, porque ele é barrado no meio do caminho. O interessante é que depois que ele Egito, ele vai entrar pelo caminho do deserto, e no caminho do deserto ele vai peregrinar por 40 anos. O que me chama a atenção é que no meio do deserto ele vai ter algumas batalhas. É só que esse povo que saiu do Egito não é povo guerreiro, é um povo que era escravo. Esse povo que saiu do Egito não é um povo que lidava com espada, lança, era povo que amassava barro. Mediante esse povo que amassava barro, agora Moisés precisa separar um exército. Então ele separa o seu braço direito, ele separa Josué para liderar. E agora o povo vai começar a lidar com armas para poder lutar. O interessante é que eles vão enfrentar moabitas, eles vão enfrentar outros povos, e eles vão seguir na caminhada. O que me chama a atenção tão somente é que, em meio a todas as batalhas que Israel enfrentou no deserto, em todas Deus lhe fez vitorioso. E eu preciso repetir isso aqui: em meio a todas as batalhas enfrentadas no deserto, em todas Deus fez aquele povo vitorioso. E assim o povo segue na tua marcha. Segundo alguns estudiosos, eles vão dizer que há cerca de quase 2 milhões de pessoas, assim, contando mulheres e crianças. Diz a história bíblica que o povo segue na marcha firme, e quando o povo vai seguindo na marcha firme, alguns momentos Moisés para escrever. Ele escreve o Gênesis, ele escreve Levítico, trazendo as leis, ele conta como foi a tua chamada no Êxodo. Mas quando chega em Deuteronômio, agora ele vai refrisar, repetir ou retratar aquilo que ele havia falado no Levítico. Ele vai falar sobre a lei, e ele vai trazer um reforço mediante a lei. Mas quando eu chego no capítulo 29, que nós terminamos de ler, Deus quer fazer um pacto, aliança com o povo. Por quê? Em meio a essa caminhada tem altos e baixos, e o povo que glorificava a Deus era o mesmo povo que agora estava murmurando, e Deus já não estava aguentando mais tanta murmuração, a ponto de Deus querer barrar, frear o povo, até que Moisés intercedeu pelo povo diante de Deus. O interessante na história é que assim o povo chega agora diante da campina de Moabe. Diante da campina de Moabe, o povo
povo já dá um passo de entrar em Canaã, na terra prometida. Só que o povo não pode herdar a terra prometida sem fazer uma nova aliança com Deus. Porque sem aliança não tem como viver promessas, sem alianças não tem como ver tudo aquilo que Deus profetizou ao nosso respeito acontecer. Não tem como Deus cumprir promessa se nós não estivermos aliançados com Ele. É quando eu me deparo com o capítulo 29, onde Deus vai dizer a Moisés: reúne a congregação, reúne o povo e fala com este povo. O interessante, eu escrevi aqui, e não sei se dará para eu trazer, mas eu coloquei aqui, 4 verdades proféticas. Porque o povo estava diante da terra, um passo da terra. Deus disse a Moisés: Moisés, você vai até ver, só não vai entrar. Moisés viu a terra, saboreou a terra. O povo estava diante da terra, só que o povo temeu. Porque na terra tem gigante, na terra tem exércitos maiores, na terra tem guerreiro. Só tem que a terra Deus havia prometido a teu povo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te promete algo, ainda que esteja em posse de alguém, o teu Deus arranca e coloca na tua mão. Porque promessa é promessa e Deus não volta atrás. Quando chega na campina de Moabe, eu vou ver a primeira verdade profética que Deus quer alertar para aquele povo. É no versículo 2, quando diz assim: e chamou Moisés a toda Israel e disse: tendes visto tudo quanto o Senhor lhe fez na terra do Egito. A primeira verdade que Moisés quer trazer para aquele povo é que Deus é um Deus que faz. Eu vou repetir isso aqui: Deus é um Deus que faz. Vou repetir pela terceira vez: Deus é um Deus que faz. Moisés está querendo alertar aquele povo, porque o povo viu a terra e viu também a dificuldade. O povo viu a promessa e viu também os empecilhos. Aí quando o povo viu promessa e viu os empecilhos, as dificuldades, Moisés está alertando ao povo que Deus é um Deus que faz. Aí Moisés está dizendo para o povo: vocês não viram a maravilha que Deus fez no Egito? Ou seja, não se preocupa não, porque o nosso Deus é o Deus que faz. Eu preciso liberar a primeira palavra profética da noite para o coração de alguém. Talvez aos teus olhos não parece que vai dar em nada. Talvez o percurso diário que você está vivendo parece que não vai chegar em lugar algum. Talvez aos teus olhos, ao teu entendimento, está perdido, não tem jeito, joga a toalha, não dá mais. Aí Jeová te trouxe para a quinta da vitória, ou fez alguém entrar ao vivo nesse canal para ouvir por intermédio da minha boca o recado de Deus para dizer: eu sou o Deus que faz. Como é isso, pastor? Lembra quantas provas você passou e permaneceu de pé? Lembra quantos vales você enfrentou e permaneceu de pé? Era para você estar morto, acabado, destruída. Mas olha onde você está, nos seus momentos mais difíceis, quando você pensou que não tinha jeito, foi aonde eu me apresentei para fazer. Aí eu te atraí aqui para te dizer: eu sou o Deus que faço, porque eu fiz ontem, eu faço hoje, eu vou fazer amanhã, porque eu sou o Deus que faz. Deus vai olhar agora por intermédio da boca de Moisés e vai lembrar daquele povo. O povo está olhando que é difícil acesso, o povo está olhando, vai ser complicado para entrar em Canaã, mas o povo precisa lembrar uma coisa: que quem prometeu Canaã não fazia, ainda faz. Quem prometeu não fazia, ainda continua fazendo. É por isso que se Deus te prometeu, não tem capeta que impeça, não tem inveja que impeça, não tem demônio que impeça, não tem prato arriado que impeça. Se Jeová te prometeu, Deus vai fazer. Os invejosos não entenderão, os caluniadores não entenderão, a fofoqueira vai ter que espalhar a notícia. Eu não entendo
isso é quando no culto de ação de graça você vai dizer alto lá: o culto de ação de graça é meu para Deus. E aí, qual é o tema? O tema do meu culto é: meu Deus faz, meu Deus faz, meu Deus faz, meu Deus faz. Deus te atraiu aqui para te dizer: eu permito a dificuldade para revelar a minha glória, eu permito os empecilhos para revelar a minha grandeza, eu permito os levantes para revelar para você o meu poder. Como é isso, pastor? Eu só posso ser o Deus que cura se alguém estiver doente. Eu só posso ser o Deus que liberta se alguém estiver aprisionado. Eu só posso ser o Deus que abre porta se um dia a porta estiver fechada. E aí, pastor? E aí? Se você já está em Campina de Moabe, diante da promessa, não recua não, aguenta mais um pouquinho, porque teu Deus faz, teu Deus faz, teu Deus faz, teu Deus faz. Olha para esse crente que está do lado, diga: mas se preocupa não, diga, o teu Deus faz. Diga: mas se preocupa não, vai, o teu Deus faz. Tá difícil, o teu Deus faz. Se levantar o contrário, o teu Deus faz. Arriaram obra, o teu Deus faz. Te ameaçaram, o teu Deus faz. Disseram que não vai dar certo, o teu Deus. Tem alguém que acredita nisso aí? Eu vou liberar uma bomba profética agora para quem crê. Eu não estou nem aí para o momento que você está vivendo. Eu estou olhando o amanhã. O amanhã você vai dizer: o meu Deus é o Deus que Ele faz, Ele faz, Ele faz. O teu Deus. É quando Moisés toma voz. O povo está diante da Campina de Moabe, e diante da Campina de Moabe, o povo pensava em voltar, o povo pensava em desistir. O povo se levanta contra Moisés, porque quem não entende processo não vai compreender propósito. O povo se levanta contra Moisés. É quando Moisés abre a boca para dizer: lembra de tudo que o Senhor fez no Egito. Moisés estava dizendo para aquele povo: vocês têm uma memória curta, parece que Deus deixou de operar, parece que Deus deixou de fazer. Está lembrado daqueles testemunhos passados? Deus não cruzou os braços e não deixou de fazer. Está lembrado quando você contava aquelas maravilhas? O teu Deus não tira folga, o teu Deus não tira férias, o teu Deus permanece fazendo. E aí é que eu estou falando para um povo que já está na terra de Moabe, de frente para a promessa, perto para tomar posse daquilo que é teu, e o inimigo colocando coisa na tua mente para você desistir, para você retroceder. Mas Jeová diz: ei, servo meu, não desiste nem olha para trás, avante, segue em frente. Por quê? Porque eu permaneço fazendo. Deus faz, Deus faz, Deus. Levanta esse dedo de profeta, vai. Olha para esse crente, tira essa cara de seja a boca de Deus, vai. Diga: Deus faz. Diga, pega na mão dele, na mão, aperta, vai. A Covid já foi, diga para ele: o teu Deus faz. Diga, o teu Deus faz. Diga: calma, ele não é injusto. Diga, ele não é injusto. Já ele se levanta para trazer a realidade do que Deus faz. Diga: aguenta mais um pouquinho. É no lugar da vergonha que tem dupla honra para você. O teu Deus, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Oh, Jeová, oh, aleluia. Teu Deus faz. Vamos lá, teu Deus. Bata no peito e diga: meu Deus ainda faz. Não fale como quem crê. Você que está em casa, não fica só me olhando com essa cara. Não, bate no peito e diga: meu Deus ainda faz. Diga: meu Deus ainda faz. Eu já estou vendo gente vindo para esse altar na próxima quinta-feira da testemunho dizendo: eu já tinha jogado a toalha, eu não sabia o que fazer. Quando o Lula disse que bloqueou Bolsa Família, abriu outra porta, eu paguei todas as dívidas. Sabe o que? O meu Deus ainda faz. Vai, bata no peito e diga: meu Deus ainda faz. Quando Deus quer fazer, não tem
homem que possa impedir, não tem obra que possa impedir. Sabe por quê? Tem gente que as pessoas dizem que é a pior espécie dessa terra, diz que é má, que é miserável e não vale nada, que merece a morte porque está vivo, porque meu Deus ainda faz. E quando Ele escolhe e decide livrar, não tem praga que pegue, não tem palavra maldita que pregue, não tem obra que pegue. Deus te trouxe aqui para dizer: ei, desperta, põe um sorriso no rosto, porque eu sou Deus que ainda faço. Ele faz, Ele faz, Ele faz. Eita, eita, essa é a primeira verdade profética. Essa é a primeira verdade profética. Qual a primeira verdade profética? Meu Deus ainda faz. Vamos lá? Qual a primeira verdade profética? Não, é só se você crer. Qual a primeira verdade profética? A Bíblia vai dizer que Pedro entrou em casa quando foi cobrado um imposto. Pedro não tem moeda, mas disse que Jesus pagava. Quando Pedro entrou na casa, diz a Bíblia, Jesus antecipou e disse: Pedro, de quem é que paga os tributos? Os alheios ou os filhos? Ele diz: os alheios, não é os filhos. Jesus diz: para não ter escândalo, para ninguém estar falando do ministério por aí, Pedro, vai lá no mar, pega um anzol, pesca um peixe e tira uma moeda da boca do peixe, paga o meu e paga o teu. Agora perceba uma coisa: quando Pedro vai, está assim no texto, que Pedro chega na beira da praia, Pedro não lança um anzol, mas diz: e ele pegou o primeiro peixe que subiu. Sabe o que é isso? Quando Jesus olhou para Pedro e disse: ó, vai lá e pega, a palavra de Jesus foi na frente de Pedro, moveu o peixe no meio do mar, fez o peixe subir com a moeda para Pedro pagar a dívida. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que quando a palavra está sendo gerada aqui, os céus estão se movimentando em teu favor. Alguém levantou a mão, vou profetizar. É por isso que antes de você chegar, a provisão chegou primeiro. Deus faz, Deus faz, Deus. O desespero não vai te matar, você não vai tirar a tua vida como Satanás queria. Não, não, você tem muito que viver para contar as maravilhas de Deus. E uma das coisas que você vai contar é que deu Deus. É só quem crê, crente. Deu Deus. Deus faz e permanecerá fazendo, porque enquanto eu libero a palavra aqui, Ele já está indo movendo lá, movendo lá, movendo lá, movendo lá, movendo. Ele sabe qual é a tua necessidade, Ele sabe aquilo que você precisa, Ele sabe o que é necessário para pôr nas tuas mãos. Aí Ele te atraiu aqui para te dizer: eu sou o Deus que faço e irei permanecer fazendo. Porque quando eu escolho, ninguém muda. Quando decido, não tem como voltar atrás. Eu dou o teu Deus e resolvi me aliançar mais uma vez contigo. E agora na campina de Moabe, diante da promessa, eu vim aqui para te dizer: eu sou Deus que ainda... Eita! Primeira verdade, o Deus que ainda faz. A segunda verdade que eu identifico nesse texto, a segunda verdade se encontra no versículo de número 4, quando ele diz assim: porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender. Perceba, porém não tem dado o Senhor um coração para entender. Porque Deus não precisa que você entenda para Ele fazer, Ele só precisa que você acredita. Aí você não compreende os meios, aí você não compreende a forma, aí você não compreende o jeito, aí você questiona, aí você murmura, aí você se queixa. Ele não te deu um coração para compreender, mas Ele te deu uma promessa. Porque para Deus fazer na tua vida, não precisa você compreender, só precisa você acreditar. Você vai até dizer: eu não sei como, mas eu sei que Ele fez. Quando eu menos esperava, Ele se moveu em meu favor, moveu as águas e começou a fazer e me favorecer. Aí Ele diz assim: nem olhais para ver e nem ouvidos
ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Perceba, não tinha como olhar para ver o que? Como Deus iria fazer, como Deus iria agir. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não disse ao povo: olha só, lá no deserto eu dou pão, eu dou água, lá no deserto eu levanto o tabernáculo, lá no deserto eu vou dar vitória. Deus não avisa nada. Deus só tirou o povo no deserto, porque os teus olhos não viu a forma que vai acontecer, os teus ouvidos não ouviu a forma que vai acontecer, mas você vai ver que na tua vida, querendo capeta ou não, vai acontecer. Vai. Eu já estou ouvindo barulho de corrente sendo espedaçada, algemas se quebrando no mundo espiritual, e Jeová bradando no meu espírito para dizer: vai acontecer, 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 vai acontecer. Ele não disse como, ele não disse quando, e ele não mostrou a forma. O que vale é: vai acontecer, vai. Segunda verdade profética é: ele não mostra, ele não fala, mas ele faz acontecer. Eita Jeová, ele não mostra, ele não fala, mas ele faz acontecer. Ei, quem gosta de falar demais é o homem. Fala e não faz nada, mostra e nada acontece. Jeová não, Jeová é diferente. Ele oculta como vai fazer, ele não diz como vai fazer, e a gente vai vendo acontecer. Porque para Deus fazer, ele não precisa mostrar, ele só precisa ver se você acredita na palavra dele. E se você acredita, ninguém mais pode mudar, ninguém mais pode mudar. Os olhos não viram, o coração não ouviu, não chegou ao coração, Deus não revelou da forma que iria fazer, mas a Bíblia diz que Deus faz. Então deixa eu te dizer, talvez ainda você não viu a forma, talvez ainda você não ouviu como seria. O que você precisa ouvir não é como vai ser feito, o que você precisa ouvir é: vai ser feito. E é nisso que você deve acreditar. Eu vejo mais uma verdade nesse texto, e a outra verdade que eu vejo está no versículo 7 a seguir, onde diz assim: vendo vós, pois, este lugar. Perceba uma coisa, Deus vai mostrar o lugar para eles, e quando Deus vai mostrar o lugar para eles, Deus vai dar nome de pessoas que eles já haviam derrotado, porque eles não eram guerreiros, mas na batalha estava vencendo. Eles não tinham habilidade na espada nem na lança, mas na batalha estava vencendo. Aí Deus olha para eles e vai assim: não tem visto este lugar? Tudo que Deus tem dado. Perceba uma coisa, Deus não disse a forma, mas Deus estava entregando. Vou repetir, Deus não disse a forma, mas Deus estava entregando. Porque Deus não revela como será, mas Deus manda estender as mãos para receber. Esse é o nosso Deus. Aí ele vai permanecer dizendo: eu tenho este lugar, esse lugar que era de Seom, rei de Resbom. Aí ele diz assim: olha só, e Orguem, rei de Bassã. Rei de Bassã quer dizer homem forte, homens guerreiro, homens como touro, homens como boi, homens com a força bruta. Então você percebe que eram pessoas fortes como touro, que tinha força bruta, mas Deus diz: eu tirei tudo deles e entreguei na mão de vocês. Aí ele diz assim: nós sairíamos ao encontro à peleja, e o nosso Deus o feriu. Eram fortes, mas na batalha não lutaram contra eles, lutaram contra o próprio Deus. Me pergunta bem alto: por quê? Nessa peleja não tereis que pelejar. Eita Jeová, diz o Senhor: eu pelejarei.
pelejarei por vós. O verso 8 vai dizer assim, olha só, e tomamos a sua terra. Perceba uma coisa, Deus feriu e o povo tomou a terra dele. Sabe o que é isso? Estava em posse do inimigo. O povo não lutou, Deus lutou pelo povo, mas entregou na mão. Eu vou profetizar: aquilo que era teu, que estava em posse do teu adversário, já tem data e hora marcada. Jeová vai colocar na tua mão, vai. Jeová vai colocar na tua mão, vai. Jeová vai colocar nas tuas mãos. Eu vou profetizar para quem crê. Te prepara, chegou o tempo. Hoje é mês 7, o ano é 2024. Cairós de Deus foi no dia 7º que Deus concluiu a tua obra. Sabe o que é isso? Eu tenho 4 verdades proféticas. A primeira, Deus faz. A segunda, não mostra a forma. A terceira é: Ele vai tirar do teu adversário e colocar na sua mão. Esse é o nosso Deus. Perceba, Deus vai dizer para o povo no verso 8, Deus vai dizer: tomamos a sua terra e demos na tua mão como herança. Aí perceba, eles deram aos rubenitas, que são os filhos de Ruben, eles vão dar também para os filhos de José. E agora o verso 10 vai dizer assim, ó: guardai, pois, a palavra deste concerto. Guardai, pois, o quê? Guardai, pois, o quê? E a palavra desse concerto é: Deus faz, não mostra a forma, mas entrega na tua mão. Vou repetir: Deus faz, não mostra a forma, mas entrega nas tuas mãos. Deus faz, não mostra a forma, mas entrega nas tuas mãos. Deus faz, não mostra a forma, mas entrega nas tuas mãos. Deus estava fazendo o concerto com o povo, só que esse concerto, o povo está na campina de Moabe, e Deus queria trazer a memória do povo tudo aquilo que Deus havia feito pelo aquele povo. Então perceba, olha bem isso: no deserto não tinha padaria, mas no deserto não faltou pão. No deserto não tinha cisterna de água, mas não faltou água para o povo. No deserto não tinha loja, mas não faltou vestimenta. O calçado crescia nos pés. Era 40 anos no deserto. As crianças cresciam, o calçado crescia também, a roupa crescia junto. Está na Bíblia. Quando sentia sede, tinha água. Quando o povo enjoou do pão, do maná, o povo disse: eu quero carne. Jeová diz: receba cordonizes. Mandou codorna para o povo comer. Sabe o que é isso? Você pode até entrar no deserto, mas nesse deserto você não morre sedento. É no deserto que Ele vai prover na tua vida. É no deserto que Ele te sustenta. É no deserto que Ele mata a tua sede. É no deserto que Ele mata a tua fome. É no deserto que Ele se revela. Quando você diz: ninguém me ajuda, as portas se fecharam, é quando os céus se abrem e começa a derramar. Deus quer dizer para alguém que está aqui: lembra das maravilhas que o dia eu fiz. Lembra dos testemunhos que até mesmo você contou. Não será diferente. Perceba uma coisa: no deserto esse povo provou maravilhas, mas quando estava diante da promessa se cumprir, o povo temeu. Porque assim, sempre que está perto a acontecer, nossas pernas tremem, o coração não acredita e nós pensamos em desistir. É por isso que Deus te atraiu aqui para dizer: nada de temer ou tremer. Eu sou contigo e você vai entrar na terra. Como é isso, Jeová? Como é isso? É só você lembrar, antes de entrar em Canaã, perceba, não foi o povo que derrubou as muralhas em Jericó, foi Jeová que derrubou para aquele povo. Não foi o povo que derrotou o povo de Ai, até porque na primeira peleja pela desobediência o povo havia caído. Era o próprio Deus que derrotou o povo de Ai. O que é que o Senhor
quer dizer, pastor? Eu quero te dizer que suas vitórias não atribuam a sua inteligência, não atribuam a sua força, não atribuam as pessoas que têm te ajudado. Eu atribuo quem? Você tem que atribuir aquele. Você não vê, mas trabalha em teu favor. Você não vê, mas age em teu favor. É por isso que ele está agindo agora e você nem está vendo. Essa é a maravilha do poderoso Deus. Oh Deus, guardai, pois, as palavras desse concerto e cumpri-as, para que, perceba, prosperem em tudo quanto. O segredo para prosperar em tudo é simples: guardar o que Deus falou com você. Esse é o problema, que todo mundo quer prosperar, mas não quer guardar o que Deus falou. É por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra a ti. Perceba, se você guarda a palavra desse concerto, dessa aliança, ei, em tudo, é tudo, tudo que você fizer, tudo que você pôr as mãos, você vai prosperar. Oh Jeová, oh Jeová, tudo que você pôr as mãos, você vai prosperar. Perceba, Deus faz um pacto com o povo, Deus faz uma aliança com o povo, Deus lembra ao povo que Deus havia feito e traz a memória que Ele ainda faz. Mas só precisava uma coisa. Me pergunta o quê? Não, com ousadia, me pergunta o quê? O povo guardar aquilo que Deus já havia lhe falado. Esse era o problema, é que o povo tinha dificuldade de guardar aquilo que Deus falava ao coração do teu povo. Ei, não é que não chegou ao tempo, não é que eu não viverei as promessas, é que eu tenho dificuldade de guardar aquilo que Deus fala ao meu coração. E na primeira batalha que eu tenho, a primeira coisa que eu penso é: Deus não está, não é de Deus, não vale a pena lutar, vou desistir, vou jogar a toalha. E Deus dizendo: lembra das palavras desse concerto. Percebe isso? Lembra das palavras desse concerto. Lembra das palavras desse concerto. Qual é a palavra? Deus faz. Segundo, não mostra a forma que irá fazer. E terceiro, guarda isso no teu coração, traz à memória aquilo que Ele fez, para você entender que Ele é o mesmo. Você pode olhar para essa pessoa que está do teu lado, fale com ele, quando diga: Deus ainda é o mesmo. Não fale com ousadia para ele, diga: Deus é o mesmo. Não fale com ela com autoridade: Deus é o mesmo. Diga: não tem como dar errado, Deus é o mesmo. Diga para ele: não tem como falhar. Diga para ela: Deus é o mesmo. Diga: te prepara, já já a mensagem chega, o e-mail vem, o telefone toca, já já Jeová te surpreende, porque Deus é o mesmo. Malaquias 3:6 ele diz: Deus é imutável. Sabe o que é isso? Nosso Deus, Ele não muda. Eu posso até mudar, mas Deus permanece o mesmo. Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele não mudará, Ele é o mesmo. É por isso que você ainda está de pé em meio a todas as dificuldades, porque Deus é o mesmo. Tiago vai alertar dizendo: o homem, ainda que o homem terreno seja infiel, todavia não se preocupa, Ele é o mesmo. Deus será fiel para com o homem, porque Deus é o mesmo. Ele não muda, Ele não oscila, Ele não desiste, Ele não olha para trás. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Aquele que te amou ontem, Ele é aquele que te ama hoje, Ele é aquele que te amará amanhã. O amor dele não
mesmo, porque Deus não muda e Deus não oscila. Deus permanece o mesmo. Eu preciso liberar isso para o coração de alguém que está aqui. Deus permanece o mesmo. Olha para esse crente que está do outro lado e diga para ele: Deus permanece o mesmo. Deus permanece o mesmo. O Deus de hoje é o mesmo Deus de 2016, Xalabacandarábia, quando havia lhe feito uma promessa. Aí Deus disse: avisa para minha filha que eu vou tirar o choro e vou colocar um planto de alegria, porque eu consulto e visito as ações e sei as crises quando ela tem, quando no mesmo instante põe a mão na cabeça e se apega a se perguntar: por que isso? Como pode isso? Porque assim, e não compreende. Mas eu te atraí aqui para te dizer: o Deus que te fez promessas em 2023 é o mesmo Deus em 2024. Por isso que pode tocar em você, por isso que pode armar para você, por isso que pode preparar para você, mas não vão te tocar. Aí Deus disse: avisa para minha filha que ainda hoje eu a visitarei em sonho, porque uma vez eu lhe dei um sonho sobre o arrebatamento. Muito você chorou e não compreendeu por parte, mas hoje eu te atraí para dizer: eu sou o Deus que permanece operando maravilha. Aí Deus te mandou dizer para a senhora: eu falei com ela primeiro e virei para você, porque hoje eu estou desatando as ataduras que estavam impedindo a tua vida de andar, porque uma obra que foi feita promovido inveja, eu estou quebrando hoje. Calábia, sudecominaraba séria. Deus sabe como foi estreito para você esse mês de junho e os 2 meses anterior. Foi prova, foi deserto, foi escassez, mas eu te atraí aqui para te dizer: eu permaneço mesmo. Você já está na campina de Moabe, de frente à promessa, diz o Senhor. Você pode ter até advogado na terra, mas o advogado que cuida da tua causa é o advogado dos céus, Jesus Cristo de Nazaré. Diz o Senhor: te prepara, porque esses dias tu vai receber o telefonema. Eu vou virar o quadro da tua vida financeira. Você vai honrar cada compromisso e você nunca mais vai ouvir aquilo que você ouviu ainda ontem de ontem, às 20h35. Aí Jeová mandou dizer: avisa para minha filha, eu estou mandando uma chuva de bênção para ela, onde a terra vai devolver o fruto, onde ela vai começar a engrenar a dar certo, porque eu vi a aflição dela quando ela passava ainda na Dorival Caymmi, olhou para aquele monte de Tapuã onde os crentes ficavam, e em pensamento ela disse: Deus, me socorre. Jeová disse: hoje é noite do socorro. O teu Deus ainda age e vai operar na tua vida. Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me ouvem vão me ver ali. Que fui convidado, sim, eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar. E a sua vida foi levada. É assim quando Deus promete. Quando a senhora retornar, a senhora vai pegar esse óleo, vai colocar nas tuas mãos, e quando tocar na tua porta, você vai gritar: aqui é a casa do Deus que faz. Porque Deus deu um decreto a Moisés, e o decreto que Deus deu a Moisés foi: o espírito da morte vai passar, mas a casa que tiver com a porta ungida com o sangue do cordeiro passará por cima. E Deus disse mais a Moisés: eu ferirei a terra do Egito,
Mas a porta ungida não é que toque leve a suliminébia. Na tua casa nem bala perdida vai bater na porta lá pra Candara. Principalmente querer tocar em um dos seus. Quando tu toca na porta e dizer aqui é a casa do Deus que faz, Deus diz te prepara, porque você vai ver o rebelde virar pregador lá pra Candara e a suliminébia. Porque eu tenho contemplado a tua aflição. E quando dá meia-noite, dá uma que não chega o desespero que vem no coração. E a maior preocupação é quando alguém diz assim, tá com fulano e passou naquela moto. Aí Deus diz, te prepara, eu tô livrando de amizade, eu tô livrando de maus conselhos, eu vou tratar, eu vou moldar, porque eu te fiz uma promessa. E dentro daquela casa com este óleo, você vai começar a tocar nas fotografias e vai dizer, tu és o Deus que faz, tu és o Deus que faz. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, todo o povo passou pelo mar, não ficou ninguém. Deus disse, avisa para minha serva, na casa dela não ficará ninguém. Eu vou começar por ela e vou começar a resgatar um a um, porque eu sou Deus que faz promessas. Eu consultei a tua lágrima naquele culto de consagração pela manhã, quando você ainda chorava tão sozinha no canto para que ninguém te visse, mas eu já sabia a aflição do teu coração. De Jeová, hoje eu estou entrando com providência, estou colocando todas as coisas no lugar, e até aquilo que você não quis revelar, para não dar problema, não se preocupa, diz Deus, eu estou passando a borracha agora, estou apagando eu estou passando a borracha, estou apagando o nome, e não vai acertar o caminho da tua casa, porque eu sou Deus. Ó, quando eu passei aqui, que eu voltei, que eu olhei para ele e enxerguei um caixão. Só que esse caixão está no meio de vocês duas. Só que Deus disse que o olho era para entregar a senhora. Decomina Candaraia cega. Porque eu vejo um caixão e a mesma hora que eu vejo esse caixão, eu vejo duas faces mudando. Duas faces mudando. Duas faces mudando. Às vezes uma hora é uma pessoa, uma hora é outra. Uma hora é uma pessoa, uma hora é outra. Uma hora é uma pessoa, uma hora é outra. Uma pessoa, outra. Aí Deus disse que é a senhora que vai clamar e jejuar por essa vida. Lá para Candaraba caia cega. Deconderebia su decomina Candaraia cega. Na coma na Candaia cega. Porque eu vi inimigo furioso para ceifar a vida de alguém ligado à senhora. Só que eu vejo duas pessoas no caixão. Uma face que eu vejo no caixão, eu vejo uma morte chamada morte natural, um princípio de infarto lá para Candaraia sé, de comanaia sabe na Candaraia, que quando a senhora começar a jejuar por ela, a dor na nuca vai sumir, a pressão vai voltar a regularizar normalmente. Elébia coma na Candaraba Candaraia sé. Só que a outra pessoa não é morte natural, é uma agressão física, uma porrada que toma na cabeça e gera um traumatismo craniano, e essa pessoa vem a óbito, que é ligada à senhora. Só que Deus disse que a senhora ora, a senhora jejuma e Deus faz o livramento, porque a senhora vai testemunhar o livramento do Senhor lá Bacanderebe, a Súria. Porque eu vi uma briga e eu vi a Daiane tomando uma porrada muito forte na cabeça, e é você que vai orar e jejuar por ela. E a pessoa que sofreria um princípio de infarto é a Denise, que não aguentaria a dor que se tiria no peito lá para Candaraia. Aí Deus disse, você vai orar e vai jejuar ainda meia-noite, porque talvez não dê tempo, porque agora Deus entregou óleo nas tuas mãos, porque Deus sabe o temor, Deus sabe o quanto você gosta de invocar Ele por intermédio dos louvores, e Deus sabe que independente de qualquer coisa, o teu coração é voltado para Ele. Deus disse, avisa para minha filha que eu já dei promessa a ela há 4 anos atrás. Ela até tentou, mas teve dificuldade em permanecer, mas hoje eu não quero ver a atitude, eu quero ver o coração, eu não quero ver o que ela fez. De Jeová, quando ela se inclinar para orar, eu descerei com a mão do livramento, e aquele que se levantaria contra a Daiane, Deus se levantará contra o próprio. E a Denise, Deus vai tocar, vai livrar do princípio de infarto, porque hoje 0 horas você abre o jejum pela vida dela e Deus já deu livramento. Eu te convido pro
de fogo entre nós. No meio da roda, eu ouço a voz. Uma roda cheia de fogo entre nós. Uma roda, fogo entre nós. Meio na roda, eu ouço. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. Ele vai trabalhar no teu lar. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. Ele quer e vai tocar teu esposo, libertar todos os teus filhos da vitória pra você. Eu abro a porta e deixo o anjo entrar. Eu abro a porta e desço, e desço. Eu deixo a Deus, eu vou dentro do teu lar. Eu abro a porta e deixo o anjo entrar. Eu abro a porta e deixo o anjo entrar. Abre a porta e deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar dentro do teu lar. Tem um homem de vento falando comigo. Ele estava na frente da periferia. Abre os meus olhos pra me alertar. Joga no Se tiver alguém, pastor, eu quero renovar a aliança com Jesus. A hora é essa. Pastor, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. A hora é essa. Só depende de você, tá bom? Ó, quando a senhora retorna hoje, fechou a porta do quarto, fechou a porta da sala. Não precisa ter pressa. Quando todo mundo dormir, quando tudo estiver tranquilo e em paz em casa, sozinha, a senhora destampa esse óleo, passa na mão e se unge. Tá bom? Quando a senhora se ungir, Deus vai tirar as escamas dos seus olhos. Porque a senhora tem chorado por um odre de água, mas Deus vai te mostrar onde está o poço. Labacandarabacaiacé. Elemenecome na candarabacandaraia-sébia. E Deus mandou falar de odre de poço, porque foi uma reflexão que a senhora ouviu ainda no dia de hoje, às 14 horas. Xalabacandaraia. Aí Deus disse: avisa para minha filha que o poço que eu vou revelar para ela muda a história dela e de toda a família, porque eu sou o Deus que faz de Candaraia Sébia. Por isso foi tanta dificuldade para chegar aqui hoje, quase não vinha, errava endereço, pensava em vir, marcava com um, marcava com o outro, não vinha, carro não vem, não dá certo, nada dá certo. Aí quando você viu, já chegou aqui. Aí Deus disse: avisa para minha serva, todo mundo vai dormir. Quando tiver só a senhora, ó, se a senhora pegar no sono, não se preocupe, o Espírito Santo vai te despertar. Você vai se ungir. Quando você ungir, Deus vai fazer isso aqui, ó. Quando Deus tirar a escama, guarde isso, porque a senhora estava à espera do odre para encher, mas o que Deus tem é o poço. Deus só poderia lhe entregar o poço. A senhora está entendendo o que eu estou falando? Deus só poderia entregar o poço se a água do odre acabasse. Enquanto tivesse água do odre, Deus não poderia te entregar o poço. Aí foi necessário a água do odre acabar para Deus te revelar o poço. E vai ser essa madrugada. Aleluia. Levanta as mãos.